Olá pessoal, tudo bom? Para você que não me conhece, sou a doutora Carla Lendaski e hoje nós vamos falar sobre medo. Como dominar o medo ou o que você pode fazer para compreender melhor e conseguir trabalhar com os seus medos. Eu vejo gente morta. Primeiro, nós precisamos entender, e eu sempre repito isso, não só aqui no canal, mas para os meus pacientes, para os meus colegas, pesquisadores, que o ser humano, na natureza, na evolução terrestre, na natureza como um todo, é um ser mais complexo e mais completo, mais lindo que há na Terra. É um ser que consegue constituir dentro dele, ele é como se fosse resultado mesmo de tudo que o cerca, e ele não existe, ele não existe ou não se manifesta de uma forma isolada. E quando a gente fala de medo, a gente também vai falar dessa beleza, essa causa, essas ligações, essas questões centrais que envolvem o medo. Então, como a gente vai começar a pensar sobre o medo? Primeiro, que o medo ele faz parte do mecanismo natural de proteção do ser humano, de uma continuidade de espécie. Então, quando a gente tem medo, nós acabamos adotando, quando esse medo é saudável, a gente vai falar sobre isso, algumas atitudes, por exemplo, que são motivos da própria existência humana, como por exemplo, eu vou pegar um carro e vou dirigir a 200, 300 km por hora. Quais são as consequências, se eu bater, por exemplo, sofrer um acidente dentro dessa velocidade? Então, esse medo dessa consequência faz com que meu cérebro crie gatilhos, ele estabeleça gatilhos para que eu não me coloque em risco. Então, o medo pode não ser danoso. Existem medos, formas de medos que são fisiológicos, são cerebrais, comportamentais para a manutenção de espécie. Então, a primeira coisa que você tem que fazer em pensar como superar os meus medos é entender quais são as coisas ou os fatores que você tem medo. Então, a primeira coisa é entender do que eu tenho medo, porque existem muitas pessoas, eu tenho medo, mas medo do quê? Não sei, eu tenho medo, mas será que você tem medo mesmo ou você está confundindo um outro tipo de sentimento com o medo, Então, isso tudo a gente precisa investigar e você mesmo, numa autorreflexão, procurando entender quais são as coisas que você tem medo, você já consegue traçar ali alguns caminhos e necessidades, compreender a necessidade de uma avaliação multidisciplinar e de um tratamento multidisciplinar. Outra coisa, será que para você é claro quais são as origens desse medo? Então, eu tenho medo disso por causa daquilo ou não? Você tem medo, mas não tem ideia de onde que vem esse medo. Esse medo, ele apareceu agora, essa situação de medo, ou ela é um comportamento recente, ou ele tem gatilhos que foram sendo desenvolvidos, e aí a gente precisa pensar quais são as origens. Então, só a gente precisa olhar o ser humano de forma integral. E ainda, se essas origens não podem ter fundos fisiológicos. Então, o ser humano ele não trabalha, O medo não é uma coisa apenas psíquica, assim como nenhum outro sentimento, que não possa ser e certamente está influenciado por outras questões que precisam ser investigadas em sua completude, Eu sempre falo nos eixos, nós vamos falar de novo aqui, mas para você entender e começar a refletir. De repente, no final desse vídeo, você já liga, já marca uma consulta comigo ou com outros profissionais, porque você percebeu que realmente ficou danoso. E assim, eu digo quais são as consequências desse medo. Então, ele é um medo que evita você de tomar veneno, por exemplo. Ele é um medo que ele prejudica a sua vida, você tem medo de ir até a escola, tem medo de se colocar, tem medo de falar em público, tem medo de ser ridicularizado. Do que você tem medo e quais são as consequências desse medo? Existem coisas que são camufladas pelo medo, pela sensação, pelo imaginativo do medo, mas elas podem sim estar associadas a outras questões de fundos maior, ou menor, de maior ou menor grau, vai depender ali dessa reflexão que você fazer e da sua característica do medo, de como você leva esse medo. E aí, eu vou colocar
é, mais uma vez, a questão de quais são os seus medos, né? Os medos saudáveis, como eu falei. O medo saudável, ele evita em muitos aspectos de você se colocar em situações de risco. Então, eu vou sair do centro de São Paulo sozinha, com joia, meia-noite. Então é um medo, né? Eu tenho um medo de andar por certos lugares que acabam privando a minha existência. Então são medos saudáveis. Então você tem muitas questões que você pode achar que são danosas, mas não são saudáveis. No entanto, se você chegou até aqui nesse canal, nesse vídeo, procurando questões sobre medo, provavelmente já saiu da casinha da normalidade. Mas se você é um profissional, um professor, você também vai compreender que existem essas questões do medo saudável, né? Então, nem todos os medos são danosos. Existe uma linha tênue, né? Que pode, esse medo que um dia pode ter sido saudável, ele se tornar exacerbado, ele se tornar excessivo. E aí, eles começam a fazer parte da lista dos medos prejudiciais. Então, os medos de andar, o medo de dirigir, o medo de algum inseto, o medo de ficar sozinho, o medo da política, existem medos que acabam prejudicando você, e aí não são, mais uma vez eu falo, não são apenas aspectos pessoais, mas aspectos globais. E aqui a gente vai entrar na questão do impacto. O que seria os aspectos globais do medo te prejudicar? Relacionamentos. Então, eu não entro em nenhum relacionamento porque eu tenho medo. Eu não tenho filho porque eu tenho medo. Eu não faço uma faculdade porque eu tenho medo. Então eu não faço uma atitude estratégica, não mudo de carreira porque eu tenho medo. Então você tem linhas, né, inúmeras linhas de medo que nesse sentido prejudicial eles vão te impactar de uma forma negativa e eles realmente precisam ser olhados com atenção. E esse exercício é bem simples. Quando você perceber o tamanho, né, o grau desse medo que você tem e em que momento você precisa procurar ajuda, é quando você vê os impactos, quando você analisa, quando você se afasta e analisa para ver, olha, por causa desse medo eu não fiz isso, por causa daquilo eu não fiz aquilo, eu deixei de passar essa experiência, eu deixei de viver, eu deixei de trabalhar com questões que poderiam me abrir horizontes, eu deixei de conhecer, eu deixei de ser feliz. Então muita gente deixou de ser feliz por causa dessas atitudes. Quando você entende quais os impactos que esse medo ou esses medos estão trazendo para a sua vida, e aí a gente começa a pensar com uma atenção especial. E uma atenção especial, de novo, a gente volta aqui na compreensão global do indivíduo, que são os aspectos mentais. O medo, ele pode ser ligado aos aspectos mentais, não só apenas cognitivos, mas muitos aspectos de fundos psíquicos, com muitas teorias que a gente pode trabalhar, mas não é o caso aqui agora. O medo, ele pode estar ligado aos aspectos fisiológicos, né? Então, aquele medo que você tem porque faltou a capacidade de um pulso eletromagnético para você poder cognizar. O medo que pode ser ocasionado por muitas outras questões, como a gente falou, falta de nutrientes, hormônios e muitas outras questões que também podem te ocasionar a sensação de medo, e não só medo, mas angústia também. E os aspectos sociais, incluindo os religiosos, né? Aqueles aspectos que estão na sociedade, como eu acabei de falar. Um aspecto social, no caso a gente sabe que o centro de São Paulo é um ambiente que está cada vez mais denso, né? Mais árido, por causa de muitas questões sociais. E você tem essas questões que vão interferir com que você tenha medo. Como eu falei agora, o medo de ir até lá, tal horário. Mas é um medo que foi impulsionado por uma condição ali social que causou em mim um certo comportamento, uma certa percepção, cognição daquele fato, e aquele ato que eu vou fazer de não ir para lá, por exemplo, devido a esse medo condicionado. Só que isso pode se estender. Então, como eu falei, ele pode ser um medo saudável, o mesmo medo, né, social, impregnado por questões sociais, e aqui eu incluo também religioso, no sentido, medo de pecar, medo de ir para o inferno, medo de não agradar a Deus. Então são medos que você vai construindo de acordo com quase como se fossem medos respondendo aos aspectos que lhe cercam, aos aspectos, nesse caso, sociais. Tem uma medida que pode ser uma medida saudável e tem uma medida que vai ser danosa. Então, esses aspectos devem e necessitam ser pensados e observados. E, por fim, o nosso apoio, né? Quando nós olhamos o indivíduo
é trabalhar com uma equipe multidisciplinar, é olhar o indivíduo de uma forma geral, fazer uma avaliação mega estruturada, envolvendo todos aqueles eixos que nós falamos, e, por fim, trabalhar dentro de um planejamento estratégico para oferecer essas questões de resolução do seu problema, caso seja um problema, tá certo? Um grande abraço, eu espero você e até a próxima. Não deixe de acompanhar o nosso canal e se você tem dúvidas, coloque aqui que nós vamos responder. Até mais!